Salve Maria Imaculada! Boa e santa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, e este é um canal católico que mais pretende abordar a respeito sobre histórias, né? A gente vai dar continuidade à nossa série de lives, né, que a gente está começando sobre a Guerra dos Judeus, né? Se baseando sobretudo em Flávio Joséfo, né? Mais para frente eu posso pegar outras fontes também, né? Tácito e alguns padres da igreja também, né? Como eu já apresentei, Eusébio de Cesareia, a visão dele, né, com relação à Guerra dos Judeus, né, e a destruição de Jerusalém ali, já citamos na primeira live desta série, né? Quando a gente falou lá de César Nero. E hoje a gente vai dar continuidade de onde paramos, né? A gente parou ali quando o Agripa II, né, o rei Agripa II estava em Jerusalém, e ele viu, né, que eles estavam pedindo justiça, né, para que enviasse, né, embaixadores lá dos judeus diante de César Nero, né, para eles se queixarem lá de Floro, né, para Nero. Só que o rei Agripa, né, decidiu melhor não fazer isso. E o rei Agripa, né, se pôs a fazer um grande discurso lá para persuadir os judeus a não entrar em guerra contra os romanos, né? Hoje a gente tem um cafezinho para a gente acompanhar. Café e histórias à mesa, né? Então, se você gosta... O Salles está aqui, o gato. Se você gosta... Ele está brincando comigo, que está chamando minha atenção. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, se inscrevam no canal aí, deixa o seu like e compartilhe, né, para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conhecimento. Quem já tem, ótimo, né? A gente só está analisando mesmo. Eu creio que o áudio esteja tudo ok. Mais uma vez, né, a gente já continua acompanhando aí o que está acontecendo lá, né, entre a questão de Israel e de Hamas, né? O gato aqui empurrando a minha caneca. Porque não tem como eu mostrar. Então, é isso, né? Infelizmente, né, o número de mortos é aumentando, né? Pro lado da Palestina é mais difícil dizer, né, se são civis palestinos, se são israelenses, né? São o próprio povo do Hamas que estão morrendo ali, né? É mais difícil pro lado deles, mas pro lado de Israel dá para saber mais, né? Aí tem histórias aí, né, de brasileiros também, né, de uma brasileira, se não me engano, que desapareceu, né? Aí não sabe se foi sequestrado ou não, enfim. A questão é que tanto os que moram dentro de Gaza, né, estão sofrendo, como também o pessoal de Israel também, né? E sim, o Hamas ele é um grupo terrorista. Infelizmente a grande mídia está dizendo que são ou extremistas ou militantes, né, ou sei lá. Mas não é um grupo terrorista, né? A gente tem que... E que visam não só a destruição do Estado de Israel, mas implantar um Estado Islâmico. E também eles são contra cristãos, né? Então o Estado de Israel ali para eles é contra o próprio estatuto deles, né? Então é isso. A gente vai passar para nossa história hoje, né? Sobre o discurso do rei Agripa II ali, a gente vai entender o grande poder do Império Romano naquela época, né? Que abrangia todo o ecumenê. Então, deixa eu só abrir meu PDF aqui. Ok, né? Então, vamos ao texto, né? Esse aqui é o livro da Guerra dos Judeus, ali no livro 2º. No capítulo 28. E eu vou começar aqui novamente do número 195, né?
Então diz assim, depois que ele partiu, né, ou seja, o espião lá que Gércio Galo tinha mandado, né, para espiar Jerusalém para ver se realmente o povo tinha se revoltado contra os romanos ou, ou a tirania de Gércio Floro, né? Ele queria ser certificado do que estava acontecendo. Os sacerdotes e o povo insistiram com Agripa, né, para que lhes permitisse mandar embaixadores a Nero, para lhe levar as suas queixas contra Floro, né? Então foi basicamente aquilo que eu tinha explicado, né? Porque depois de tão grande carnificina, eles não podiam permanecer em silêncio. Para não dar motivo de se crer que eles se tinham revoltado, né? E de que eles tinham por primeiro tomado as armas, quando na verdade fora o próprio Gércio Floro, né, que a isso os havia obrigado a tomar as armas, né, para se revoltar contra os romanos. Pediam com tanta insistência que pareciam não poder ficar tranquilos, né, se ele não o concedesse. Então, a decisão do príncipe, né, o príncipe, considerando que, de um lado, era vergonhoso mandar embaixadores para acusar Floro, e, por outro, não lhe era conveniente descontentar o povo tão irritado e tão inclinado à guerra, reuniu-o numa grande galeria. Então, ele reuniu o povo em uma grande galeria, e depois de ter posto a rainha Berenice, sua irmã, né, num lugar bem elevado, que era como uma espécie de trono. Né? Então, a rainha Berenice ficou num lugar mais elevado de um trono, no Palácio dos Príncipes Asmoneus, né? Que dava para a galeria, do lado mais alto da cidade, onde uma ponte une a galeria ao templo. Então, falou-lhe deste modo. Né? Então, aqui, o rei Agripa vai fazer um grande discurso ali para persuadir o povo a não se revoltar contra os romanos, né? Então, assim começa a narração, né, do discurso. Eu vos vejo decididos a fazer guerra contra os romanos, mas eu sei também que a maior parte deseja conservar a paz, né? Então, o povo estava dividido, né? Você vê que tinha uma parte que queria paz e outra que queria se rebelar, né? Do contrário, não teria vindo até aqui, nem me daria ao trabalho de vos aconselhar, pois quando todos, em geral, estão dispostos a abraçar o pior partido, é inútil proporem-se coisas vantajosas, né? Mas como eu vejo que o ardor de alguns lhes impede conhecer os males da guerra, e que outros se deixam iludir por uma vã esperança de liberdade, e que a avareza também procura aproveitar-se dessa agitação, julguei dever reunir-vos para vos dizer o que eu julgo necessário e impedir que os maus conselhos de um pequeno número venha a causar a perda de tantos homens de bens, né? Que ninguém me interrompa, nem murmure quando eu disser coisas que não lhes são agradáveis. Será permitido aos que são inclinados à revolta, aos quais nada lhes pode curar o espírito, permanecer em suas opiniões depois que eu tiver terminado o meu discurso, pois eu falaria inutilmente aos que desejam me escutar se todos não se conservarem em silêncio, né? Então, ali o rei Agripa implora por silêncio, né? E o pessoal lá que era da revolta, né? Então, eles podiam continuar com a opinião deles, né? Então, eu sei que muitos representam de maneira patética os ultrajes que receberam dos governadores dessas províncias, bem como o grande bem da liberdade.
Mas antes de examinar a diferença entre vossas forças e as daqueles aos quais quereis fazer guerra, devemos considerar duas coisas que confundis. Né? Então, eles fazem um exame, né, da diferença das forças do povo judeu com as forças dos romanos. Né? A gente tem hoje, né, as forças de Israel contra as forças do Hamas. Né? Todos estão vendo que Israel tem forças ali suficiente para garantir uma vitória. Né? Se desejais somente que se vos dê razão, porque tanto sofrestes, né? Porque louvais tanto a liberdade, né? E se a servidão vos parece coisa insuportável, de que vos servirá vos queixardes de vossos governadores, mesmo quando eles fossem os mais moderados do mundo. Não consideraríeis uma vergonha obedecer-lhes? Considerai, eu vos digo, atentamente, como é frágil o motivo que vos levaria a empreender tão grande guerra e de que maneira devemos proceder com relação àqueles aos quais estamos sujeitos. Né? É preciso mantê-los calmos, com a submissão e não irritá-los com queixas. As pequenas faltas que neles censuramos irritam-nos e os levam a cometer outras maiores. Né? Se antes faziam o mal secretamente e com certa vergonha, depois não temem fazer violência abertamente. Nada, ao contrário, é tão frágil como a paciência para detê-los. E um sofrimento humilde só poderia causar confusão aos mais ousados e aos mais injustos. Né? Porém, mesmo quando esses governadores abusassem de tal modo do seu poder e vos dessem muitos motivos de queixas, deveria vosso ressentimento se estender a todos os romanos, e mesmo ao imperador, para vos fazer tomar as armas contra eles? É por sua ordem que eles vos oprimem? Podem eles ver do Ocidente o que se passa no Oriente? Não é muito difícil que eles sejam exatamente informados do que a nós se refere? Então, naquela época não tinha internet, né? Não tinha mídia, né, o tempo todo, como hoje, né, que a gente tem aí notícias aí do que se está passando lá, né? Infelizmente a mídia ainda distorce um pouco as coisas, né? Mas a gente tem, né, a notícia a qualquer momento do que se passa, né? Nesse tempo aqui não, né? Demoravam. Que há então de mais irrazoável do que querer, com razões tão frágeis, empenhar-se numa guerra contra tão poderosos inimigos, sem que eles saibam somente qual é a razão que a isso vos obriga? Não tendes motivo de esperar que aquilo que sofreis terminará depressa, pois esses injustos governadores não são perpétuos e poderão vir sucessores mais equilibrados e razoáveis, né? E quando a guerra se tivesse começado, como fazê-la e ainda mais terminá-la, sem experimentar todos os males que a ela se seguem, né? Então, a gente sabe que toda guerra se segue, né, os males, né? Tem civis, né, morrendo. Infelizmente, né? Porque o próprio povo lá a própria facção, os terroristas, eles usam os próprios civis como escudo, né? E até os sequestrados eles estão querendo usar como escudo, né? De defesa. Então é os males que a guerra traz, né? Infelizmente. Pessoas ali que não tem nada a ver, né? Mulheres, crianças, idosos. Infelizmente. Que imprudência maior do que tentar libertar-se da servidão?
quando não se tem os meios necessários para se recuperar a liberdade, né? Não é, ao contrário, um motivo de se cair numa nova escravidão, ainda mais dura que a primeira? Nada mais justo do que combater para se evitar o jugo de uma dominação estrangeira. No entanto, depois que se recebeu esse jugo, tomar as armas para dele se libertar não é mais amor à liberdade, mas apenas uma revolta. Né? Então, por isso que se chama Revolta dos Judeus. Né? A revolta judaico-romana. Porque, de fato, eles aceitaram esse jugo dos romanos, né? No passado. Foi Judas Macabeu que fez a primeira aliança com os romanos, na intenção de que, se houvesse uma guerra ali dentro, né, Roma ajudaria com seu exército, e vice-versa, né? Começou a aliança ali, depois que vai vir Pompeu, mais lá na frente, né? Ele vai falar aqui, né? Quando Pompeu entrou nesse país, tudo devia fazer para repelir os romanos. Mas se nossos antepassados e nossos reis, ainda que incomparavelmente mais ricos e poderosos do que nós, não puderam resistir a uma pequena parte de suas forças, em que vos fundais para esperar que vossos antepassados e vós, estando sujeitos a eles há tanto tempo, podereis agora resistir ao ímpeto de todo esse enorme e temível império, né? Então, se lá no passado, quando estava começando ali, não foi possível, né? Se de fato, né, eles não puderam resistir lá no passado, quanto mais agora, né? Que não, na situação que eles estão ali, né, sendo oprimidos pelo próprio governador. Aqueles generosos atenienses que, para defender a liberdade da Grécia, não temeram ver reduzir-se a cinza suas cidades, que com uma pequena frota puseram em fuga os soberbos Xerxes, né? Cujos navios cobriam todo o mar e cujos exércitos de terra pareciam avassalar toda a Europa, que naquela célebre batalha travada junto da ilha de Salamina, triunfaram sobre todas as forças da Ásia unidas. Obedecem agora aos romanos e veem sua república, que era como a rainha da Grécia, sujeita às ordens que recebem da Itália, né? Aqui ele vai falar de uma série de países ali que se sujeitaram ao Império Romano, né? E que no passado venceram batalhas, né, grandiosas. Os lacedemônios, que ganharam aquelas famosas batalhas das Termópilas e de Platéia, e viram a Gesilau levar tão bem longe da Ásia suas armas vitoriosas, reconhecem também agora os romanos como seus senhores. Os próprios macedônios, que tinham continuamente diante dos olhos o valor de Filipe, né, e os troféus do grande Alexandre, né? Filipe da Macedônia e Alexandre o Grande. Pretendo abrir uma nova série contando a história ali, né, dessa história da helenização dos judeus ali, né, de Alexandre o Grande até os Asmoneus. Quando eu tiver mais tempo, a gente vai chegar lá. Então vai ter essa série da Guerra dos Judeus, que ainda vai continuar, né? Até não sei quando. E a gente vai tratar também da série lá dos Macabeus. Isso é muito bom. Então a gente continuando aqui, né? Os próprios macedônios, né? Que tinham continuamente diante dos olhos o valor de Filipe e os troféus do grande Alexandre, e se compraziam com a posse do império de todo o mundo, experimentaram, como os outros, as alternativas da sorte, e agora dobram os joelhos diante desses invencíveis conquistadores, para cujo partido passaram, né? Então, até a Macedônia ali, né, que era governada pelo
Império Grego, né? Eles dobraram os joelhos também para o Império Romano. Tantas outras nações que não julgavam possível perder a liberdade também sofrem o jugo desses dominadores de toda a terra, né? Então, aqui a gente tem de toda a dominação ali do Império Romano. Quando se fala toda a terra naquela época, dentro ali das Sagradas Escrituras, é toda a terra que era dominada pelo Império Romano. Isso é o oikomenê, né? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, né? Em todo o oikomenê, em toda a terra dominada ali pelo Império Romano. Essa palavra específica no grego que está lá, né? Então, o Império Romano ele dominava toda a terra naquela época, né? Todo o domínio dele ali. O que era fora ali eram os bárbaros, né? Era estranhos, né? E vós pretendeis ser os únicos a não obedecer a quem todos os outros obedecem, né? Então, os judeus ali, os únicos que queriam se revoltar, né? Não queriam obedecer. Onde estão os exércitos? Onde estão as forças em que confiais? Onde estão os navios para vos abrir passagem em todos os mares sujeitos aos romanos? Onde estão os meios para sustentar as despesas de tão ousado empreendimento, né? Julgais combater egípcios ou árabes, ou usais opor vossa fraqueza ao poderio romano? Já vos esquecestes de que fostes tantas vezes vencidos por vossos vizinhos, e de que, ao contrário, por toda a parte onde os romanos levaram a guerra sempre foram vitoriosos? A conquista de todas as terras conhecidas ainda não os satisfez. Sua ambição e coragem os levam a avançar sempre. Não se contentaram de ter também submetido todo o Eufrates do lado do Oriente, todo o Danúbio do lado do norte, toda a África, até os desertos da Líbia, do lado do sul e de penetrar do lado do ocidente até Cádiz. Eles buscaram outro mundo, além do oceano, e mostraram a Grã-Bretanha, que se julgava inacessível, que nada é capaz de limitar o voo das águias romanas, né? Então, além do mundo habitado, eles conseguiram outro mundo, né? Então você vê que a visão de mundo ali não era planeta Terra, né? Era um mundo habitado, né? Um mundo oikomenê que eles dominavam. Então, nada é capaz de limitar o voo das águias romanas, né? Então, aí está o nome do meu canal, né? Áquila, que em latim é águia, né? As águias romanas, né? É o que Nosso Senhor também vai dizer ali, né? Onde tiver o corpo ali, se ajuntaram as águias, né? Então, o corpo ali, né? As insígnias, o exército romano, né? Onde estiver, as águias se ajuntarão. Então, aqui, pensar em ser mais poderosos que os gauleses, mais valentes que os alemães e mais hábeis que os gregos, ou melhor, pensar em ser os únicos mais fortes que todos os outros juntamente, em que vos fundais para ousardes revoltar contra tão temível império, né? Podereis dizer que a servidão é coisa dura. Não considerais, porém, que ela deve ser muito mais dura para os gregos, que julgam sobrepujar em nobreza a todos os outros povos e estenderam seu domínio tão longe e obedecem agora sem resistência aos magistrados que Roma lhes manda? Os macedônios, né, fazem do mesmo modo, embora eles possam, com mais justo título do que vós, defender sua liberdade. 500 cidades da Ásia não obedecem também a um cônsul, sem que nenhuma força a isso os obrigue? Que direi dos Enioqueanos, dos Colquianos, dos Toreanos e dos Bosforianos, dos
que moram nas margens do Ponto e nos paludes meótidos, que jamais tiveram chefes, nem mesmo da própria nação, jamais ousaram pensar em se revoltar. Embora tenham como guarnição apenas 3.000 soldados romanos, e esses mesmos romanos não dominam com 40 navios somente todo o mar, do qual antes ninguém havia tentado a passagem? Que razões a Bitínia, a Capadócia, a Panfilha, a Líbia e a Sicília poderiam apresentar em favor de sua liberdade? E, entretanto, pagam tributo aos romanos, sem que haja necessidade de exércitos para os obrigar a isso? 2.000 soldados não lhes bastam também na Trácia para mantê-la submissa, embora tenha uma extensão de 7 dias de caminho e de 5 de largura. E embora esse país seja muito mais rude e mais forte do que o vosso, e as galerias possam sozinhas defender-lhes a entrada, não têm eles, do mesmo modo, sob sua obediência, toda a Ilíria, que se estende para além do Danúbio, até a Dalmácia, com 2 legiões somente, que lhes servem também para dominar os dácios e os dálmatas, que tomaram as armas para reconquistar a liberdade e que o fizeram sempre com maiores esforços, não obedecem pacificamente hoje a uma legião romana? Então, você vê a loucura dos judeus, então, né, de querer se revoltar contra o Império Romano. Se há razões bastante fortes para levar uma nação a se revoltar contra os romanos, quem não as teria senão os gauleses, né? Pois parece-me que a natureza mesma sentiu prazer em fortificá-los de todos os lados. Ao oriente eles têm os Alpes, ao norte o Reno, ao sul os Pirineus e ao ocidente o oceano. Embora defendidos pela natureza, embora reunindo 305 povos diversos, embora tenham em si mesmos uma fonte inesgotável de toda espécie de bens que difundem em todo o restante da terra, eles são tributários dos romanos e julgam que sua felicidade depende do grande império, né? Então, que motivos, né, os judeus teriam, né? A esse respeito, não se pode dizer que haja falta de coragem ou que seus antepassados tenham sido fracos e covardes, pois eles combateram durante 80 anos, defendendo sua liberdade, mas viram com espanto e admiração que o grande valor dos romanos era acompanhado também de grande prosperidade, e sua boa sorte somente fê-los muitas vezes vitoriosos em tantas guerras. Eles se submetem a 1.200 soldados somente, daquela nação, hoje senhora do mundo, número que iguala quase a de suas cidades. De que serviu outrossim aos espanhóis, que quiseram defender sua liberdade, ter em seu território minas de ouro? De que serviu aos portugueses e aos biscaínos estar tão longe de Roma, à margem do oceano, cujas tempestades causam espanto, ameaçar a mesma terra? Esses incomparáveis conquistadores galgaram os cumes dos Pirineus como se estivessem caminhando através das nuvens e levaram seus exércitos além do mar, mais longe ainda do que as colunas de Hércules. E uma somente de suas legiões não mantém sob seu domínio tantas províncias tão belicosas? Quem dentre vós, né, judeus, não ouviu falar do numeroso povo alemão? Não notastes tantas vezes sua estatura e sua força extraordinária, pois não há lugar no mundo onde os romanos não tenham escravos daquela gente? Embora seu país seja muito extenso, embora sua coragem seja ainda maior que sua estatura, embora tenham uma firmeza de alma que os faz desprezar a morte, e embora
quando estão irritados, sejam mais ferozes que os mesmos animais. Hoje tem o Reno por fronteira e 8 legiões romanas os dominam. Os que são aprisionados tornam-se escravos e os outros só podem viver submetendo-se a eles. Né? Agora, o que é interessante, ó, dizendo para os judeus ali em Jerusalém. Se na força de vossas muralhas pondes vossa confiança, considerai a Grã-Bretanha, toda rodeada pelo mar, e tão extensa que pode passar por um pequeno mundo. Os romanos, entretanto, dominaram-na. Não obstante, os ventos e as ondas que se opunham à sua passagem, e 4 legiões são suficientes para manter na obediência aquela grande ilha. Que direi dos partos, nação tão poderosa e tão valente, que antes dominava tantas outras? Não dá agora reféns aos romanos, e não manda a Roma como pretexto de paz, mas de verdade como uma prova de sua servidão à flor da nobreza do Oriente? Assim, dentre tantos povos que o sol ilumina com seus raios, fazendo o giro do mundo, não há quem não se dobre ao poder dos romanos. Quereis ser os únicos a se declarar guerra, a lhes declarar guerra, né? Não vedes o que sucedeu aos cartaginenses, que embora tendo sua origem dos ilustres fenícios, e gloriando-se de ter por chefe o temível e ilustre Anibal, não puderam evitar a cair sobre as armas vitoriosas de Cipião? Não vos lembrais de que os Cirenianos, descendentes dos Lacedemônios, dos Marmaridas, que se estendem até os desertos tão áridos, onde nada lhes é mais raro do que a água, dos Cirtas, de quem não se pode ouvir falar sem espanto, dos Nassamoneanos, dos Mouros, e da multidão inumerável dos Númidas, que não puderam resistir ao poderio romano? Esses soberbos vencedores não submeteram também aquela terça parte da terra, de que seria difícil enumerar as nações, e que se estendem desde o Oceano Atlântico e as colunas de Hércules até o Mar Vermelho, inclusive toda a Etiópia, além do trigo que esses países fornecem todos os anos, para nutrir durante 8 meses o povo romano. Eles ainda pagam tributos e satisfazem sem murmurar a várias outras despesas, e só têm uma legião como guarnição. Mas por que procurar exemplos tão afastados para vos persuadir do máximo poder dos romanos? Pois o Egito, né, que era próximo ali, que inclusive, né, o Egito faz fronteira com a Gaza, né? O Egito é fronteira de Gaza e também Israel é fronteira com Gaza. E eles têm o mar Mediterrâneo também como fronteira ali, né? É o Egito, né? Cadê? Onde é que eu tava? Pois o Egito, de que estáis tão próximos, vou-lo pode dar, embora esse grande reino se estenda até a Etiópia e a Arábia feliz, e se limite com as Índias, seja povoado por um número infinito de homens, além dos de Alexandria. Não se julga desonrado de pagar um tributo aos romanos, e que é realmente muito grande, pois ele o paga por cabeça, para uma inumerável multidão de pessoas. Que motivo não seria para Alexandria se revoltar? A sua maravilhosa extensão de 30 estádios de comprimento e 10 de largura, suas grandes riquezas e o número de seus habitantes é fortificado de todos os lados, por desertos impenetráveis, por um oceano sem portos, por rios profundos, por paludes tremendos. Mas, como não há obstáculo que o valor e a sorte dos romanos não vença, ela tem de lhe pagar cada mês mais do que vós em um ano, e de fornecer ainda o trigo para alimentar durante 4 meses o povo romano.
e uma guarnição de 2 legiões é suficiente para os manter na obediência, né? Com toda a sua nobreza, a Macedônia e todo o Egito, cuja extensão é enorme. Então, olha só, assim todo ecumenê, né? Assim todo mundo habitado está sujeito aos romanos. Tereis que procurar auxílio no deserto. Se, levando vossas esperanças além do Eufrates, esperais receber dos adiabenianos, mas eles não serão tão imprudentes de se empenharem sem motivo em tão grande guerra. E mesmo que o resolvessem fazer, os partos não o permitiriam, porque eles querem conservar a paz com os romanos, e a julgariam violada se consentissem que aqueles que lhes são sujeitos tomassem as armas contra eles, né? Então, não vos resta, portanto, que recorrer a Deus, mas como podeis esperar na vossa fé que ele vos seja favorável, se foi ele mesmo que elevou o Império Romano a tal felicidade e poder, né? Então, mesmo até se eles quisessem recorrer a Deus, né? É complicado, né? Então, como é que Deus poderia ser favorável com o povo os povos judeus, né? Sendo que o próprio Cristo profetizou que o templo e Jerusalém seriam destruídos, né? Então, e que de fato, né? Deus elevou o Império Romano a tal felicidade e poder, né? Deus, os poderes do mundo vêm de Deus, né? Em certo sentido, né? Mesmo que vossos inimigos fossem mais fracos do que vós, não poderíeis esperar um êxito favorável nessa empresa. Se observardes religiosamente o sábado, não podereis evitar seres atacados, como vossos antepassados o foram, por Pompeu, que escolheu esse tempo para dominá-los, pois sabia que eles não se atreveriam a se defender. E se não temeis violar a lei, combatendo como nos outros dias, por que dizeis que só tomais as armas para manter as vossas leis? Como podeis esperar o auxílio de Deus quando o ofendeis, voluntariamente desobedecendo aos seus mandamentos, né? É aquela questão, né? O Pompeu, ele penetra dentro de Jerusalém, né? Num sábado, né? A gente viu, né, que o maior e último ataque aí do Hamas, né, foi um sábado, às 6 e pouco da manhã lá no horário de Israel, né, eles começaram a ouvir a primeira sirene. Então, os inimigos realmente, assim, eles sabem da questão do sábado, né? Mas a gente vai ver aqui que os judeus nessa época aqui, da Guerra dos Judeus, eles combatiam mesmo no sábado, né? Depois eles vão pegar em armas para lutar. E o combate vai ser mais intenso no sábado, né? Aí fica essa questão, né? Se observardes religiosamente o sábado, não podereis evitar ser desatacados, né? Como vossos antepassados o foram, por Pompeu, que escolheu esse tempo para dominá-los, pois sabia que eles não se atreveriam a se defender, né? E se não temeis violar a lei, combatendo como nos outros dias, então, se vocês não temem, né, violar o mandamento do sábado, né, combatendo no sábado como nos outros dias da semana, por que dizeis que só tomais as armas para manter as vossas leis, né? Então, a gente está lutando para manter as leis, a observância das leis, né? Como se pode esperar o auxílio de Deus, né? Quando, ao mesmo tempo, se ofende a Deus, né? Voluntariamente desobedecendo ao mandamento do sábado, né? Fica esse dilema. Só se deve empreender uma guerra quando há confiança no seu auxílio, quando há confiança no auxílio de Deus, ou no dos homens. Mas se um e outro faltarem, como não cair na escravidão, né? Então é o seguinte, Israel pode pegar em armas para se defender no sábado? Soldados israelenses podem? Não só podem, como devem, com questão de defender o país, né? Mas
Eu não sei como é que é visto isso nos dias de hoje. Se não podeis resistir ao ardor que vos excita, parti em pedaços com vossas próprias mãos os vossos filhos e as vossas esposas, reduzi a cinzas todo este belo país, a fim de que só se possa atribuir ao vosso furor a ruína de vossa pátria, poupando-vos a vergonha de vê-la destruída por vossos inimigos. Crede-me, meus amigos, crede-me, é de grande prudência prever a tempestade, quando o navio ainda está no porto. Né? Então, o navio está estacionado ali, atracado no porto, né? Ainda não saiu. Aí o pessoal olha ali, né, para o tempo, está meio nublado, está indicando que vai chover, as ondas da água estão um pouco agitadas, vai ter uma tempestade, né? Está começando a trovejar. Então, é de grande prudência prever uma tempestade ali e evitar a navegação. É muito grande imprudência levantar a âncora, né, e velejar quando ela já começou a se desencadear. Então, é muito imprudente, então, começar a navegação quando a tempestade já começou ali, né? Então, quando Nosso Senhor estava ali dormindo, né, no barco, né? Nosso Senhor estava dormindo no barco, né? Teve aquela tempestade, né? Aí Nosso Senhor, eles vão lá, acordam Nosso Senhor e Nosso Senhor acalma a tempestade dentro do barco. Né? É interessante isso aqui, né? Aí ele usa esse exemplo aqui do barco, né? É muito prudente a gente prever os males, né? A tempestade, quando ainda não tem guerra, né? A gente tem um pouco de noção do que está acontecendo já e do que pode acontecer, né? Dos males que já acontecem e que vão acontecer, né? Enfim. Como lamentamos com razão os que são vítimas das desgraças, que não haviam podido prever, e como se censuram com justiça os que se lançam voluntariamente em perigos claros e inevitáveis. Né? Julgais talvez que a guerra se pode fazer com condições e que os romanos vencedores usarão de bondade em sua vitória? Não deveis, ao contrário, pensar que, para vos fazer servir de exemplo aos outros povos, eles destruirão pelo fogo esta cidade santa e pelo fogo toda a vossa nação? É o que acontece, né? O que aconteceu, na verdade. É o que aconteceu, né? Onde e como se salvariam os que ficassem com vida? Pois todos estão sujeitos aos romanos ou temem cair em seu poder, né? Tão estranha desolação, olha aí, abominação da desolação, lembra? Tão estranha desolação não se limitaria somente a vós, iria além. Os judeus espalhados por toda a terra, todo o ecumenê, né? Não tinha judeus só ali, né, em Israel. Não tinha judeus só ali, né? Ele tinha judeus ali de todo o mundo, né? Todo mundo ali tinha judeus naquela época. E a gente vai ver que a mortandade ali foi não só em Jerusalém, né? Não só em Israel, né? Outras nações ali também massacraram os judeus, né? Então, né? Tão estranha desolação não se limitaria somente a vós, iria além. Os judeus espalhados por toda a terra sentir-se-iam esmagados sob vossa ruína. A revolta a que os maus conselhos de alguns vos querem levar, né, aquele grupo que queria se revoltar, faria correr rios de sangue em todas as cidades, onde moram os de vossa nação, e onde eles se julgam em segurança, sem que se possam censurar os romanos, pois a isso os teríeis obrigado. E se eles os deixarem em paz, julgai que injustiça vos teria feito tomar as armas contra aqueles que usariam da vitória com tanta moderação e bondade. Né? Se perdestes, né, todos os sentimentos da humanidade por vossas mulheres e por vossos filhos, tende pelo menos compaixão da capital da Judéia,
Não sejais tão cruéis e tão ímpios, armando vossas mãos para derrubar vossas muralhas, para destruir o vosso sagrado templo, para arruinar o santuário e abolir vossas santas leis. Né? Foi o que aconteceu. Né? Ousais esperar que os romanos, depois de tão mal recompensados por vos terem poupado antes, vos poupem agora, quando de novo vos tiverem vencido, né? Tomo como testemunha estas coisas santas, os anjos de Deus e nossa pátria comum, de como jamais me descuidei em tudo o que pensei contribuir para a vossa salvação. Né? Se seguides meu conselho, todos gozaremos de paz, mas se continuais a vos deixares levar pelo furor que vos agita, não estou disposto a me expor convosco aos perigos que vos são tão fáceis de evitar. Né? Então, esse foi o grande discurso ali do rei Agripa II, né, para persuadir o povo a não se revoltar contra os romanos. Né? E é um discurso assim, sensacional. Né? A gente vê ali o poder do Império Romano na época, né? Toda a sua dominação ali, todos os povos sujeitos ao Império Romano. Né? E ele dá como exemplo, né, isso, né, que nenhuma nação ali ela se revoltou, não tinha motivos para se revoltar contra os romanos, mas não se revoltou. Né? E se de fato os judeus tivessem seguido esse conselho aqui, eles estariam gozando de paz ali, né? Mas vamos ver o que aconteceu. O rei Agripa terminou este discurso, né? E a rainha Berenice acompanhou com suas lágrimas, né? Então, até a rainha Berenice ali, que era a irmã dele, começou a chorar, né? Tantas razões e tantas provas de afeto tocaram o coração do povo, que moderou o furor e exclamou: não é contra os romanos que queremos empunhar as armas, mas contra Floro, cuja tirania é insuportável. Né? Então aqui a gente tem essa questão aí, né? A revolta ali do grupo era contra a tirania de Gércio Floro, mas o rei Agripa II foi muito além, né? Então, veja o poder do Império Romano. Né? Então, é mais ou menos isso aqui que começa. Veja, aí o que Agripa II vai dizer, né? Mas vossas ações mostram que é contra os romanos que o fazeis, pois não pagais o tributo ao imperador e derribastes a galeria que unia o templo à fortaleza Antônia. Se quereis mostrar que não tendes intenção de vos revoltar, apressai-vos em cumprir o primeiro dever e em reconstruir a galeria, né? Pois é ao imperador e não a Floro que esse dinheiro é devido, e essa fortaleza pertence, né? Porque a gente viu na live passada, né, que Gércio Floro ele queria dominar a fortaleza Antônia, justamente para ter domínio ali sobre o templo, né, e também sobre o tesouro sagrado, né? Que ele era ambicioso e avarento. E meio que os judeus ali pegaram em armas para se defender, né? E foi aí que começou a revolta, né? E os judeus acabaram tendo uma vitória, né? Porque eles acabaram derrubando ali a galeria que unia a fortaleza Antônia ao templo. Aí Gércio Floro perdeu todas as esperanças de domínio ali, né? Aí, então eles se retiraram e Gércio Floro deixou uma guarnição lá com os romanos, né? Ou com os judeus. Então, olha só o efeito que vai acontecer aqui agora, gente. Depois de todo esse discurso, depois do rei Agripa ter exortado o povo a reconstruir a galeria, a dar o tributo a César, né? Dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Então, o pessoal, né? O povo persuadiu-se, né? Então, o povo se persuadiu ali com estas palavras. Acompanhou o rei e a rainha Berenice ao templo e começou a trabalhar para reedificar a galeria, né? Então, eles começaram a reconstruir a galeria que unia ali o templo à fortaleza Antônia, né? Então, olha só. Nesse mesmo tempo, alguns oficiais foram por todo o país recolher o que faltava para pagar os tributos, né? E logo reuniram 40 talentos, né? Não sei quanto que equivale, eu tenho que pesquisar.
Assim, o rei Agripa julgou ter eliminado o motivo de se temer uma guerra, né? Então, o rei Agripa II ali, meio que ele queria, de fato, evitar a guerra dos judeus contra os romanos, né? E tinha uma parte do povo também que não queria, né? Só queria paz. Mas tinha os revoltosos, né? Os sediciosos, que, de fato, esses queriam se revoltar, né? E quis, em seguida, persuadir o povo a obedecer a Floro, até que o imperador lhe tivesse dado um sucessor. E aí que começa a confusão, né? Veja só, nessa tentativa do rei Agripa II persuadir o povo a obedecer a Gécio Floro, né? Depois de toda a tirania dele, né? Até o imperador tivesse dado um sucessor, né? Até que Nero enviasse outro sucessor ali. Aí quando ele fez isso, né? Mas este irritou-se de tal modo, o povo lá, né? Eles ficaram tão irritados que expulsou da cidade com palavras ofensivas, e alguns dos mais exaltados levaram suas insolências a lhe atirar pedras, né? Então o pessoal expulsou o rei Agripa II e a rainha Berenice da cidade, né? Com palavras ofensivas e apedradas, né? Por causa disso aqui, que ele queria persuadir o povo a obedecer a Gécio Floro, né? O príncipe, vendo que era impossível conter o furor daqueles rebeldes, retirou-se para o seu reino, né? O reino de Agripa II ficava lá em cima, censurando-os pela maneira indigna como tratavam, né? Faltando ao respeito que lhes era devido. Mandou depois pessoas ilustres procurar Floro em Cesareia, a fim de que ele escolhesse os encarregados de cobrar o tributo em todo o país, né? Então eles expulsaram o rei Agripa II dali, né? Que o rei Agripa II ele deveria ser também o rei dali, né? Mas não era, né? Da Judéia ali. Então eles expulsaram o rei Agripa II, expulsaram a rainha Berenice. A pedradas, a palavras ofensivas, trataram ele de forma muito indigna, né? Depois de todo esse discurso em prol da paz ali, né? E é isso que os rebeldes ali responderam, né? Depois disso aqui. Então, depois de toda essa expulsão aí, os sediciosos vão aproveitar, né? Floro estava em Cesareia e o rei Agripa II foi expulso, né? E ele voltou para o seu reino lá. Deixa eu só ver aqui o tamanho aqui. Eu vou ler só até aqui hoje, tá bom? Capítulo 30. Então, olha só, o que aconteceu ali depois que eles expulsaram o rei Agripa II, né? Daquela forma lá. Pouco tempo depois, alguns mais inclinados à guerra atacaram de surpresa a fortaleza de Massada, né? E aqui que entra também a fortaleza de Massada, né? Era uma construção colossal ali, né? Que Herodes o Grande tinha feito. Um palácio praticamente, né? Uma espécie de fortaleza e de palácio de refúgio, né? E no alto de um grande monte que tem lá em Massada, ali é uma construção colossal. Né? Então eles atacaram, alguns inclinados à guerra ali, né, atacaram de surpresa a fortaleza de Massada, degolaram toda a guarnição romana e lá puseram outra, composta pelos de sua nação. Né? Então eles estavam, então começou aqui a guerra ali dos rebeldes ali, né, contra os romanos. Né? Então a meta deles ali era destruir ali a guarnição que dominava, que guardava ali, né, a fortaleza de Massada, né? Então eles degolaram toda a guarnição romana ali, que dominava ali, que protegia, que guardava ali, né, a fortaleza de Massada. E lá puseram a outra, né, composta pela da sua nação, né? Então colocaram uma guarnição de judeus ali, né? Ainda mais do partido deles aqui, né? Por outro lado, né, Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias, jovem, mas muito ousado, comandava alguns soldados, né? Então esse Eleazar, que é jovem, ele tinha um comando ali de alguns soldados, persuadiu ele aos que cuidavam dos sacrifícios no templo, né, a só receberem presentes e vítimas oferecidas pelos judeus. Olha aí, eu acho que eles eram os zelotas.
Isto era como lançar a semente de uma guerra contra os romanos, né? E assim recusaram eles até as vítimas oferecidas em nome do imperador. Então, os sacerdotes iam lá oferecer as vítimas, né? Ofereciam em nome do imperador, ofereciam também vítimas, né? Sacrifícios e presentes que eles recebiam também dos estrangeiros, né? Isso é muito antigo já. Eu não me lembro agora, mas quando a gente for tratar dos macabeus lá, vai ser eu pego alguma coisa nesse sentido. E assim, recusaram eles, né, até as vítimas oferecidas em nome do imperador. Os sacerdotes e os grandes opuseram-se com veemência à mudança desse costume, né? Então veja que era um grupo ali dentro, o Eleazar, né, que era um jovem ali, que ele persuadiu, né, uns certos soldados ali, né, para querer mudar essa lei aí dentro do templo, né, para não receber mais os presentes e vítimas, né? A não ser somente dos judeus, né? Somente os judeus que poderiam trazer vítimas ali, né? E oferecer as vítimas, né? Pelos judeus somente. Eram puramente nacionalistas, né? Então isso era como lançar a semente de uma guerra contra os romanos. Então os sacerdotes e os grandes opuseram-se com veemência à mudança desse costume e os soberanos de os soberanos oferecerem vítimas, né? Mas inutilmente, porque os revoltosos, então aqui é o grupo dos revoltosos, né? Sustentados por Eleazar, confiando em seu grande número, só pensavam em agitação, né? Então, quem queria propor essa mudança aqui das vítimas ali, de serem oferecidas só pelos da nação dos judeus, né? Era o grupo dos revoltosos, né? Então, os outros ali que não eram desse grupo, eles se opunham a essa, eles se opuseram a essa mudança, né? O partido dos revoltosos ali, né? Sustentados por Eleazar, né? Que era o filho do sumo sacerdote Ananias. Então eles só queriam guerra e agitação, né? Só queriam guerra. E eles de fato também queriam. Você vê, né? Que tem um grupo de radicais ali que queriam guerra e outros não, né? E é por causa desse grupo, né? Que vai levar também toda a ruína ali de Jerusalém e do templo. Então é isso, meu povo. Não sei se tem alguém me assistindo agora nesse exato momento, mas eu vou encerrar a live de hoje. Deixa eu ver quanto tempo aqui que eu já fiz. Tá, tem mais de 1 hora, né? É mais ou menos isso mesmo. Minhas lives têm duração mais ou menos de 1 hora, né? Parece que tem 3 visualizações aí. Não sei se o pessoal está acompanhando a live. Não sei se vocês gostaram do conteúdo, né? Se estão gostando, peço que vocês divulguem aí nas suas redes sociais, né? Compartilhem para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conteúdo. E deixem o seu like aí, né? Na próxima live a gente vai dar continuidade, né, ao que se passou ali dentro de Jerusalém. A gente começou a ler ali o começo do domínio dos zelotas, né? Esse partido de revoltosos que eles vão ter um domínio ali dentro depois, né? Que eles expulsaram o rei Agripa II. Eles vão ter uma nova dominação ali dentro, né? O domínio zelota. E aí a gente vai começar a ver como é que se deu isso aí, né? Vai entrar em cena o Manaém ben Judá, né? Que era um filho ali do Judas do Galileu, né? Na época que foi na época do censo. Aí ele vai entrar ali como rei, né? O primeiro. Só que vai ter um partido ali dos próprios facciosos que vão ser contra essa dominação. Então, você vai ver que a confusão ali é bem complicada. Então é isso, meu povo. Quero agradecer aí quem assistiu agora e quem não assistiu, quem vai assistir depois. Sejam todos aí bem-vindos ao canal, né? O canal é muito pequeno, muito simples, né? Eu conto com a contribuição de vocês para o crescimento dele. Se vocês realmente gostam desse tipo de conteúdo, né? É um canal muito simples. O interesse aqui é mais a gente analisar e
falar sobre a história, né? Principalmente desses pontos que é muito ignorado hoje, né? Que não são muito bem tratados aí. Inclusive, recentemente, né? Estava vendo algo sobre essas coisas de Israel, né? Como o pessoal tocam nesse assunto da primeira revolta dos judeus contra os romanos ali, né? Pouca coisa se fala sobre isso, né? Não entram em detalhes, como a gente está começando a entrar em detalhes aqui, né? Nos próprios textos ali de Flávio José, né? Lendo e comentando sobre eles, né? É muito raro achar uma coisa assim, né? E de forma cronológica, né? Como a gente está tentando fazer. Como é que se deu ali todo o começo da revolta dos judeus, né? No máximo que falam é da guerra dos judeus mesmo contra os romanos e que levou à consequente destruição ali do templo, né? De Jerusalém, do templo pelos romanos, né? É como se eles colocam toda a culpa ali dentro dos romanos, né? E esquecem a parte também de Israel ali, dos erros que tinham lá, né? A gente analisando assim de forma como o pessoal analisa hoje as guerras modernas, né? Então, a gente tem que ver os dois lados, né? E Joséfo, ele foi muito sincero, né? Ele mostrou tanto a parte dos romanos ali, como a parte também dos judeus, né? Ele foi muito sincero, não puxou sardinha para nenhum lado ali. Por mais que ele passou para o lado dos romanos, ele também falou do lado de Israel, né? Então é isso, eu quero agradecer a todos, uma santa e boa noite, né? Fiquem todos com o bom Deus. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.